Namastê, um bom dia para todos, um bom dia para todas. Meu nome é Dilip Londo, eu sou professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde coordeno um núcleo de estudos em religiões e filosofias da Índia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Embaixada da Índia pelo honroso convite, neste dia em que comemoramos o 74º ano da independência da Índia. Ao mesmo tempo em que saúdo, nesta ocasião tão auspiciosa, os milhões e milhões de compatriotas indianos e seus descendentes, espalhados pela Índia, pelo mundo e, em especial, os residentes aqui no Brasil. Eu não poderia deixar de registrar também minha solidariedade para com os familiares de todos aqueles que, mundo afora, foram vitimizados pelo novo coronavírus. Dito isso, proponho então, no dia de hoje, de independência da Índia, uma reflexão sobre os valores civilizacionais indianos e os conceitos de verdade, compaixão e não violência. Farei, nesse sentido, um recorte específico, tendo como suporte a obra Bhagavad Gita e os ensinamentos da divindade Krishna. Muito bem. Tal como o Shaivismo, o Shaktismo e o Smartismo, o Vaishnavismo é uma das religiosidades contemporâneas mais vibrantes e plurais do subcontinente indiano. Consolidada em torno de Vishnu, entendido como divindade absoluta, personalidade suprema e fundamento último do real, o Vaishnavismo tem como fontes textuais mais importantes os Upanishads, os Puranas, os Tantras e os épicos do Ramayana e do Mahabharata. Encontra-se justamente neste último, Mahabharata, a obra mais famosa do Vaishnavismo e, quiçá, de toda a tradição do hinduísmo. O Bhagavad Gita, que é um diálogo da mais alta significância filosófica entre Krishna, considerado uma manifestação plena ou avatara de Vishnu, e o guerreiro Arjuna. A temática central do diálogo é o caráter unitário, ou não dual, Advaita, de toda a realidade, subsumida pelo termo Brahman, em sintonia com os ensinamentos dos textos sagrados dos Vedas e, mais especificamente, de sua dimensão profunda, os Upanishads ou Vedanta. Nesse sentido, o Bhagavad Gita sustenta de forma singular uma pedagogia da transformação, calcada no exercício gradual da ação desprendida ou desinteressada, denominada de Karma Yoga, que tem como condição de efetivação a prática da devoção, Bhakti, da participação cognitiva, Jnana, e da comunhão de todos os seres na divindade suprema de Krishna ou Vishnu. É de ressaltar, que Mahatma Gandhi, o símbolo da libertação colonial e da independência nacional indiana que hoje comemoramos, teve no Bhagavad Gita a sua fonte de inspiração maior para o exercício da não violência e da compaixão universais. Muito bem, o Bhagavad Gita constitui uma textualidade que vai muito além do sentido geralmente atribuído a essa palavra no Ocidente. Textualidade significa aqui um contexto pedagógico de transmissão do conhecimento baseado na oralidade, e mais especificamente no diálogo entre mestres, guru, e discípulos, shishya, dos quais se exige a necessidade do cumprimento de pré-requisitos. Trata-se fundamentalmente, o Bhagavad Gita, de um texto força ou semente, isto é, um texto imbuído de uma capacidade, de um poder intrínseco de transformar o leitor buscador. Sua legitimidade, isto é, a prova definitiva de sua verdade, é, no limite, uma questão de verificação sempre contemporânea à sua eficácia existencial. Com efeito, o locus dessa verificação e eficácia é um ser transformado, isto é, alguém que supera definitivamente o sofrimento, que extirpa definitivamente a causa de toda a ignorância e que assim alcança a libertação, moksha, entendida como realização da unidade e da interdependência entre todos os seres. E também
enquanto realização amorosa em Vishnu ou Krishna. Daí a dupla terminologia que se refere, de um lado, à dimensão de superação da ignorância, moksha, e à dimensão de união ou realização amorosa com Vishnu ou Krishna, Preman. Bom, tendo por objetivo uma transformação existencial que vai além de toda a linguagem, o Bhagavad Gita consagra uma tradição dinâmica que se expressa numa pluralidade de ensinamentos e escolas de interpretação, Sampradaya. Suas doutrinas investem-se de um caráter instrumental bem distinto das narrativas metafísicas que prevalecem no Ocidente. Tratam-se de adequações pedagógicas, isto é, de caminhos alternativos e existencialmente ajustados à pluralidade das formas da ignorância e do sofrimento humanos. Em meio a tensões e negociações enriquecedoras, as diversas escolas Vaishnava, e o mesmo se poderia dizer das escolas Shaiva, Shakta e Smarta, em suas múltiplas variantes, que vão do monismo ao pluralismo, coexistem respeitosamente no espaço e no tempo. Ora, essa pluralidade de encaminhamentos que visa uma assimilação dos ensinamentos à própria vida não deixa margens para o surgimento de embates fratricidas entre ortodoxias e heresias. O contexto Vaishnava do Bhagavad Gita está intimamente associado à personalidade de Krishna, tradicionalmente tido como um avatara de Vishnu. A palavra avatara denota literalmente o processo de descenso do absoluto Vishnu e sua consequente manifestação individualizada, aqui e agora, enquanto imanência e relacionalidade. Portanto, ao invés de um Deus dotado de uma individualidade particular e uma jurisdição específica, o avatara constitui uma forma personalizada, corporificada ou existencializada do absoluto, da totalidade, para quem todas as funcionalidades são potencialmente pertinentes e a quem nenhuma delas esgota. A forma específica dessa personificação varia grandemente, aí se incluindo formas não humanas, humanas e intermediárias. A tradição Vaishnava faz referência reiterada a uma lista variável de 10 principais avataras que se sucedem ao longo de um ciclo de manifestação do cosmos. Numa dessas variantes, Krishna aparece como o nono e o mais recente avatara, a ser sucedido pelo 10º e último, Kalki, que será responsável pelo encerramento de um ciclo de manifestação cósmica. Os 10 principais avataras são os seguintes: Matsya, o peixe; Kurma, o cágado; Varaha, o javali; Narasimha, meio homem, meio leão; Vamana, o anão; Parashurama, um nobre Brahman; Rama, rei e herói do épico Ramayana; Balarama, que é o irmão do Krishna; Krishna e Kalki. São 2 os princípios funcionais que regem a manifestação de um avatara. O primeiro é o princípio da completude, isto é, da condição de plena ciência de sua natureza essencial enquanto universalidade e transpessoalidade. Em outras palavras, o avatar é uma personalização plenamente consciente da verdade e, como tal, uma expressão inata do despreendimento que assegura proximidade, responsabilidade, compaixão, karuna e não violência, ahimsa, para com todos os seres. O princípio da completude transcende e ao mesmo tempo incorpora o princípio da perfeição moral. Com efeito, o avatar não é um ser submetido, entre aspas, à regra moral. Ao invés, ele é a fonte do qual emana a própria moralidade, e mais especificamente a pluralidade de suas configurações enquanto adequação à pluralidade das formas do sofrimento e da ignorância humanas. As narrativas de Krishna são exemplo dessa convergência entre completude e metamoralidade. Símbolo máximo do amor filial,
O infante Krishna é tanto o pequeno herói que destrói os demônios do mal, quanto a criança travessa que furta coalhada da cozinha de sua mãe. Símbolo máximo do amor universal que preenche integralmente o coração das jovens pastoras, ele é o amante secreto espiritual, que dá sentido e estabilidade à própria vida marital das amadas. Símbolo máximo da reconciliação sociocósmica, Krishna é tanto o diplomata pacifista quanto o operador sagaz dos protocolos bélicos, visando assegurar a vitória das forças do bem. O segundo princípio, ou funcionalidade que rege a manifestação de um avatara, é o princípio da adequação, ou de enquadramento contextual de sua ação no mundo. A adequação contextual é condição sine qua non para sua eficácia cósmico-existencial e revela-se através do ajuste situacional de seus ensinamentos aos diferentes graus de alienação e sofrimento dos seres. Nasce daqui uma dupla dimensão que caracteriza a ação redentora do Avatar. Uma funcionalidade geral, de abrangência comunitária ou civilizacional, e uma funcionalidade particular ou iniciática, de abrangência existencial e individualizada. Em outras palavras, o Avatar é simultaneamente o mestre das comunidades e o mestre de cada um dos seres. Essas duas dimensões são processualmente distintas, mas encontram-se organicamente interligadas. A primeira dimensão constitui, por assim dizer, uma introdução indispensável à segunda, e a segunda, o nível de aprofundamento da primeira. No plano institucional, essas duas dimensões, a comunitária de um lado e a iniciática de outro, correspondem respectivamente ao que denomino de nível introdutório e nível profundo das religiosidades. O primeiro é caracterizado pela primazia da moralidade e da ritualística, ação moral correta ou dharma, e busca empreender uma purificação dos interesses egocêntricos ligados ao sentimento de posse ou privatização. Ao passo que o segundo visa eliminar a falsa autonomia do próprio ego, submetendo-o integralmente aos desígnios do absoluto divino e promovendo com isso a libertação ou moksha, isto é, a superação definitiva da ignorância e do sofrimento. A vida de Krishna dá testemunha exuberante dessa dupla funcionalidade do Avatara. A função de nível introdutório está comprometida com a revitalização e a preservação da moralidade e dos bons costumes. E sua expressão concreta é a intervenção decisiva de Krishna na guerra do Mahabharata. O que está em causa é a sobrevivência da comunidade, enquanto plataforma para a representação do drama existencial, ou dos dramas existenciais. A função de nível profundo, por outro lado, está comprometida com o ensinamento condicionado ao cumprimento de pré-requisitos do sentido último da existência. A ação desinteressada ou desapegada, definitivamente livre de toda a expectativa de retribuição positiva ou negativa. A expressão desta funcionalidade exortativa do sentido último da existência tem sua expressão mais exuberante precisamente no diálogo instrucional entre Krishna e Arjuna, que constitui a essência narrativa do Bhagavad Gita. Muito bem, nesse contexto de dupla funcionalidade, é necessário distinguir o contexto geral da guerra, enquanto evento que potencializa as expectativas legítimas de retribuição de um guerreiro, e o contexto específico do guerreiro Arjuna na guerra do Mahabharata, enquanto evento que nele, e somente nele, em Arjuna, desperta a perplexidade necessária para uma inquirição radical sobre o sentido último da existência. Em outras palavras, se o Mahabharata como um todo tem por objetivo veicular o protagonismo de Krishna enquanto restaurador do Dharma comunitário, isto é, dos princípios normativos da ação em coletividade, o Bhagavad Gita, em particular,
tem por objetivo veicular o protagonismo de Krishna enquanto mestre de Arjuna, isto é, aquele que visa conduzi-lo à realização da verdade enquanto unidade e interdependência de todos os seres, e, consequentemente, a eliminação, aqui e agora, nesta vida, de toda a ação interessada e de todo o sofrimento. O termo que designa essa transformação radical é Jivan Mukta, aquele que alcança a libertação em vida, uma das características fundamentais das tradições do hinduísmo. Podemos então afirmar que a vitalidade do Bhagavad Gita envolve a instauração de um momento de ruptura radical, que define um antes e um depois, marcado por uma reflexão sobre a existencialidade sofredora de Arjuna e tendo como mestre orientador o Avatara Krishna. Ainda que, portanto, formalmente distinto da ação guerreira, o diálogo Krishna-Arjuna transcorre no interior mesmo desse evento. Trata-se, portanto, de uma reflexão realizada em meio à própria ação cotidiana. Ao invés de apontar para um não fazer, ela projeta uma mudança qualitativa desse mesmo fazer. Em outras palavras, a passagem do antes para o depois não se dá através de uma substituição formal de ações, não se dá através da suspensão das ações cotidianas ou da passagem deste para o outro mundo. A transição em tela vincula o exercício reflexivo à própria ação cotidiana. Muito bem, em síntese, a condição de fronteira que caracteriza o Bhagavad Gita, que é parte integrante de um lado, de uma narrativa épica comprometida com a ação moral correta ou dharma, e de outro, de uma dinâmica pedagógica comprometida com a libertação ou realização da unidade, moksha, sugere que a distinção entre ambas, dharma e moksha, não decorre de uma distinção de objetos de relação, mas da qualidade dessa mesma relação. Em outras palavras, o ideal unicista da libertação constitui o sentido profundo de todo o Dharma, isto é, o sentido profundo de toda a ação humana. Ele visa a transformação qualitativa de toda a ação e ressignifica o sentido da ação correta. Originalmente, a ação correta tem uma dimensão impositiva e subjetivamente interessada, isto é, marcada pela expectativa de retribuição nesta vida ou num paraíso vindouro. Desse sentido original, ela se torna uma ação espontânea e desinteressada, isto é, marcada pelo descentramento do ego e sua subordinação plena à consciência totalizante da unidade de todo o real, Advaita, simbolizado pela natureza imanente transcendente de Krishna. Em suma, a ação desinteressada trata-se de um agir instintiva e ontologicamente voltada para um outro. Expressão última do que denominamos de compaixão ou karuna. E como afirma Gandhi, boas intenções não são suficientes para dar sustentabilidade a uma postura não violenta. A autêntica não violência emana de uma condição definitiva de desapego, fundada no conhecimento da verdade e da unidade. Portanto, a transformação proposta pelo Bhagavad Gita não constitui um deslocamento deste para outro mundo, mas um deslocamento de uma forma de estar no mundo, marcada pela ignorância, egoísmo e sofrimento, para uma outra forma de estar no mundo, marcada pela sabedoria, compaixão e beatitude. Trata-se de uma ressignificação da ação existencial, caminho inverso de sua negação. E, portanto, uma ressignificação que afirma o mundo, este mundo. Por isso, o contexto bélico que informa o diálogo entre Krishna e Arjuna não constitui uma mera alegoria ou um movimento de interiorização psíquica. O horizonte de moksha ou libertação
que informa esse contexto, confere à situação de guerra vivenciada por Arjuna o caráter de emblema de toda e qualquer situação concreta de agir no mundo, que, em função do sofrimento cumulativo que gera, impele inevitavelmente o sujeito a repensar sua premissa de funcionamento, o egocentrismo. Essa predisposição existencial à autorreflexão é o que permite, e, portanto, sob certas condições de reiteração do sofrimento, a assimilação eficaz das palavras de orientação de um avatara como Krishna. A proposta cognitiva do Bhagavad Gita assume, então, a forma de uma disciplina rigorosa de transformação salvífica. A palavra-chave que a define é Bhakti. Geralmente traduzida por devoção, Bhakti significa literalmente participação ou compartilhamento. Trata-se, por isso, de algo maior do que uma mera disposição emocional prenhe da esperança passiva de recebimento de uma graça divina. Ao invés, essa participação Bhakti trata-se de uma pedagogia complexa e difícil, que combina de forma articulada dois vetores disciplinares. Uma investigação reflexiva sobre a verdadeira natureza da alma e sua unidade em Krishna, Atma Jnana, e uma renúncia gradual aos objetos de apego, isto é, aos objetos de privatização do ego. Essa renúncia se chama de Karma Phala Tyaga, a renúncia aos objetos, aos resultados das ações. O ponto de convergência e reconciliação dessas duas disciplinas dá-se como rendição amorosa do devoto na consciência suprema de Krishna. A convergência final entre Dharma, a ação moral correta, e Moksha, a libertação, envolve, portanto, uma instrumentalização extraordinária de uma ação cotidiana, no caso, a guerra do Mahabharata. Se o caminho do Dharma visa originalmente ao cumprimento de ações e deveres cotidianos por parte de um agente interessado que aspira à fruição subsequente de seus resultados, o caminho na direção de moksha ou libertação visa ao cumprimento dessas mesmas ações e deveres por esse mesmo agente interessado, mas que se dispõe agora, no ato de retribuição dos frutos, a renunciar gradualmente a eles e a convertê-los em oferendas a Krishna. A reiteração sistemática dessa renúncia ofertório constitui o cerne da pedagogia do desapego, visando a supressão do próprio agente interessado e a participação plena na consciência amorosa de Krishna. O Bhagavad Gita instaura, portanto, uma pedagogia do desinteressamento, que insufla gradualmente o espírito da verdade nas ações cotidianas. Em outras palavras, o sagrado aqui é a verdade do profano, quando este se vê investido de desapego e compaixão. Em síntese, o caminho da devoção, Bhakti, do Bhagavad Gita, está, portanto, longe de constituir um caminho fácil, ou até mesmo de feição, entre aspas, popular. Fundado na teologia e no finalismo da superpessoalidade de Krishna, enquanto expressão da unidade de todas as coisas, Bhakti, ou devoção participativa, instaura uma disciplina que visa promover a transformação qualitativa da ação cotidiana. A passagem da mundanidade à sacralidade, através da eliminação gradativa das expectativas de retribuição egocêntrica. Feita de renúncia e ofertório, essa disciplina do desinteressamento amoroso ou compaixão universal constitui uma tarefa altamente árdua e dolorosa, em nada inferior aos rigores de uma vida monástica. A perseguição de um desabituar-se de intencionalidades egocêntricas no interior do próprio hábito, né? É uma ação
é uma disciplina que requer, então, a adesão e o cumprimento de votos, que exige preparação e treinamento disciplinares intensos e sistemáticos, e que exige a supervisão orientadora de um aparato pedagógico mestre-discípulo que se faz aqui presente de forma territorialmente dispersa e com menor visibilidade. Em síntese, o Vaishnavismo ou Krishnaísmo do Bhagavad Gita, ou Gita Upanishad, como também é designado, trata fundamentalmente de um encaminhamento religioso de nível profundo, isto é, de uma busca pela libertação moksha definitiva de toda a ignorância e o sofrimento, e o firme estabelecimento na verdade, no desprendimento, na compaixão e não violência. Muito obrigado.